que vocês já viram o panorama geral da respiração celular, certo? A gente vai ver agora etapa por etapa, tá certo? Tudo isso aqui que já foi mencionado antes, a gente vai ver um pouquinho em detalhes, certo? Não se assustem, são muitas coisas que vão acontecer, tá? Mas tentem se apegar aos pontos essenciais que eu vou frisar para vocês, certo? Então, só para lembrar, mais uma vez, a respiração celular é a oxidação da glicose, tá certo? Então, observe a equação geral da respiração celular. Tem uma molécula de glicose que vai reagir com 6 moléculas de oxigênio, produzindo 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Isso aqui é uma reação simplificada, na verdade existe muito mais coisas envolvidas na respiração celular do que está evidenciado aqui pela equação geral, tá? Inclusive o oxigênio só vai aparecer no final do processo, enquanto que os gás carbônicos produzidos eles vão estar surgindo aos poucos, certo? Então vamos lá. A primeira etapa da respiração celular é o que a gente chama de glicólise, certo? Glicólise significa, ao pé da letra, a quebra da glicose, tá certo? No final do processo, a glicose, que é uma molécula com 6 átomos de carbono, vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, certo? Essa molécula se chama ácido pirúvico ou piruvato. É a mesma coisa. Então, aqui a gente tem 6 carbonos, 2 vezes 3, 6. Tá certo? É importante salientar para vocês que a glicólise ela acontece no citoplasma, tá certo? Na célula. Então, não tem relação com a mitocôndria. E a glicólise ela acontece em condições anaeróbicas. Ela não precisa de oxigênio para acontecer, certo? A gente vai ver que na fermentação existe a glicólise antes também, para produzir o piruvato, ou ácido pirúvico. Tá bom? A diferença é que na fermentação, que a gente vai ver em outro momento, a glicose ela não é oxidada até o final, como acontece ao longo da respiração celular. Tá bom? Enfim, a glicólise ela envolve uma série de 10 reações químicas catalisadas por 10 enzimas diferentes. A gente não precisa se preocupar com todas essas 10 reações, o que é que está acontecendo em todas essas 10 etapas. O que vocês precisam saber é que, primeiramente, vai demandar para a célula um investimento energético para quebrar a glicose, certo? Então, a primeira coisa que acontece é a glicose ela vai ser fosforilada. Vocês estão vendo aqui nesse esquema que o ATP ele está fornecendo um fosfato para a molécula de glicose, tá certo? Então, em um primeiro momento, vão ser gastas 2 moléculas de ATP, de adenosina trifosfato. Bom? Mas a gente vai ver que ao final desse processo vão ser produzidas 4 moléculas de ATP, tá bom? Para cada glicose, o que vai dar um saldo líquido de 2 ATPs produzidos ao final desse processozinho aqui, tá bom? Então a gente fala de investimento energético, que são esses 2 ATPs consumidos, e o bruto produzido são 4 moléculas de ATP. Quando a gente subtrai o investimento, a gente tem um saldo líquido de 2 moléculas de ATP, tá certo? Então, só para resumir, a glicose, certo? Ela vai ser fosforilada ao longo dessas reações, é um investimento energético, e no final eu vou ter de saldo líquido 2 moléculas de ATP, tá? E 2 ácidos pirúvicos ou piruvato. E uma coisa muito interessante é o início desse atorzinho molecular, que é o NADH, tá bom? A gente vai ver mais para frente. Então, aqui é uma equação geral da glicólise. Observe que tem uma glicose,
mais um NAD, que eu vou falar já para vocês o que é, 2 ADPs mais 2 fosfatos inorgânicos, produzindo no final 2 moléculas de piruvato. Lembrando que esse piruvatozinho ele tem 3 carbonos. 2 vezes 3, 6, que é exatamente a quantidade de carbonos da glicose. Além disso, vai ter o NADH, hidrogênios, ATPs, 2 de sal, certo? E também molécula de água. Esse esquema ele é um pouquinho feio, mas ele mostra algumas coisas interessantes. Observa que aqui, ó, a açúcar, a glicose tem 6 carbonos, e aí no final vai ser produzido, ó, 2 moléculas de piruvato com 3. E aqui evidencia mais uma vez o saldo produzido, tá bom? Deem uma olhada com calma, tá certo? Mas não foquem nessas reações, nessas 10 reações aqui. O que vocês precisam ter em mente é a glicólise, ela acontece em reações anaeróbicas, ou seja, não precisa de oxigênio para ela acontecer. Existe um investimento de 2 moléculas de ATP, tá certo? E existe a produção de 2 moléculas de NADH, certo? Aqui está a equação geral da glicólise envolvendo os elétrons. Galera, como eu falei para vocês, a glicólise ela é o início da oxidação desse açúcar. E como mencionei, a oxidação ela envolve a perda de elétrons. Então, a glicose ela vai perder elétrons. Só que esses elétrons eles não são perdidos para o além, não. Eles precisam ser recebidos por substâncias, por moléculas, certo? E aí o que eu quero falar para vocês é a presença de transportadores de elétrons que existe ao longo da respiração celular. Existem 2 tipos de transportadores de elétrons, que é o NAD, aqui, tá? E o FAD, que a gente vai já mencionar, tá certo? O NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou dinucleotídeo de nicotinamida adenina, certo? E além do NAD, existe também o FAD, certo? Que é flavina, adenina, dinucleotídeo. É um outro tipo de transportador de elétron. Então, como o próprio nome está sugerindo, tanto o NAD quanto o FAD, eles vão transportar os elétrons que vão ser liberados a partir da oxidação da glicose. Quando a glicose ela começa a ser oxidada, por definição, ela vai perder elétrons, olha aqui os elétrons na equação, tá certo? Que vão ser recebidos por transportadores. E aí a gente fala de 2 formatos desses transportadores de elétrons. O formato oxidado e o formato reduzido. Então, o NAD+, é o que a gente chama do NAD oxidado. Ele já teve os seus elétrons perdidos. E o NADH é a forma reduzida desse transportador de elétrons, certo? Então, quando os elétrons eles são perdidos da glicose, eles vão ser recebidos pelo NAD+, que se transforma em NADH, tá bom? E aí, esses elétrons que são captados pelo NAD, depois pelo FAD, que a gente vai ver, eles vão ser fornecidos lá na fosforilação oxidativa, na cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, esses NADs e esses FADs que eu estou mencionando, eles de certa forma estão carregando energia na forma de elétrons que depois vão ser convertidos em energia na forma de ATP. Beleza? Então, por isso que é importante a gente frisar essa produção de 2 moléculas de NADH, certo? Ao longo da glicólise, porque aqui a gente vai ter a produção direta a nível de substrato, que a gente chama, certo? A produção de 2 moléculas de ATP, mas também vai ter a produção de 2 moléculas de NAD reduzido, NADH, que por sua vez vão, por meio da cadeia transportadora de elétrons, produzir mais moléculas de ATP. Fechado?
Mas segura essa informação que daqui a pouquinho a gente vai entender como é que isso acontece, tá bom? Então é importante frisar também que o NADH ele só vai fornecer energia na cadeia transportadora de elétrons na presença de oxigênio, tá bom? Beleza. Uma vez que a glicólise ela é finalizada, caso exista a presença de oxigênio, as duas moléculas de piruvato que são produzidas, certo? Elas vão seguir para o interior da mitocôndria. Aí lá o piruvato ele vai ser oxidado, certo? E aí depois vai dar continuidade ao processo de oxidação da glicose por meio do ciclo do ácido cítrico. Uma coisa que vocês precisam ter em mente também é que a glicose, como eu falei para vocês, ela vai sendo quebrada aos poucos. Eu já posso dizer que o piruvato, então, é o intermediário da glicose, da oxidação da glicose. E existem vários intermediários, justamente para a glicose ela não ser oxidada de uma vez para produzir o CO2, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Ao longo dos slides eu vou estar sempre mencionando, mostrando para vocês o compartimento de onde está acontecendo cada etapa da respiração celular, tá bom? Então, até agora, a gente falou da glicólise, que aconteceu no citoplasma, no citossol, produzindo duas moléculas de ATP, de saldo líquido, e duas moléculas de NADH, tá bom? Então, para resumir, a glicólise ela tem uma fase de investimento energético e aí tem a fase de compensação de energia, certo? Onde eu vou produzir de saldo duas moléculas de ATP, duas moléculas de NADH, prótons, tá certo? E o piruvato que vai seguir na oxidação. Para fechar esse vídeo, eu vou mencionar agora a oxidação do piruvato. O piruvato, essa moléculazinha aqui, ó, ela tem 3 carbonos. 1, 2, 3, certo? O piruvato, ele precisa ser transportado para o interior da mitocôndria. E esse transporte, ele envolve gasto energético também. E isso vai influenciar no saldo líquido de ATP produzido ao final da respiração celular. Mas por hora vamos deixar isso para lá, tá certo? E uma vez que o piruvato ele entra na mitocôndria, ele vai ser oxidado em uma molécula até uma molécula chamada de acetil-CoA, tá bom? O acetil-CoA também chamado de acetil-coenzima A. Aqui a molécula de coenzima A que vai fazer parte da estrutura dessa molécula. Então, ao final da oxidação do piruvato, eu vou ter a liberação de uma molécula de CO2 e a produção de mais NADH, tá certo? E o acetil-CoA, que vai ser a molécula que vai dar prosseguimento à respiração celular. Lembra que na equação geral da glicose, da respiração celular, perdão, a gente tem a produção de 6 moléculas de gás carbônico. Pronto. Olha aqui as duas primeiras moléculas de CO2 sendo produzidas. Uma para cada molécula de piruvato. Como são duas moléculas de piruvato por glicose, ao final da oxidação do piruvato, eu vou ter duas moléculas de CO2 sendo produzidas. Certo? Então, para resumir, a oxidação do piruvato vai acontecer quando o piruvato entrar na mitocôndria, ele vai ser convertido em uma molécula de acetil-coenzima A, com a produção de CO2 e NADH por cada molécula do piruvato. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela resumindo o que é produzido em cada etapa, tá certo? Então, eu vou fechar esse vídeo aqui por enquanto, certo? E aí o assunto vai continuar no vídeo seguinte.